Olá, prezada irmã, prezado irmão. Bem-vindo à nossa reflexão de hoje. E antes de iniciá-la, vamos convidar alguém muito especial por intermédio da leitura do soneto O Senhor Vem, da autoria do espírito Alta de Souza. E eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. O Senhor vem, veio e está aqui. Jesus, sol de nossas vidas, que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E é com ele que nós iremos, envolvidos em suas vibrações, iniciar a reflexão do texto de hoje, que é o capítulo 40 do livro Palavras de Vida Eterna, da autoria do Espírito Emmanuel. Enquanto podes. É um título instigante, né? Sugestivo. Enquanto podes. Mas esse título, ele sintetiza a essência, a mensagem, a essência da reflexão, o conteúdo da mensagem que Emmanuel nos traz. Mas ele também nos leva a pensar. Enquanto podes o quê? Como assim? O que devo fazer enquanto posso? Por que devo fazer? Como devo fazer? Para que devo fazer? E para então iniciarmos as nossas reflexões, eu vou trazer a narrativa de um encontro de Jesus com Simão Pedro, discípulo de Jesus, e que é da autoria do Espírito Irmão X, pela mediunidade do Chico Xavier, texto este que está na obra Estrada da Vida. Jesus e Simão. E nos narra Irmão X. Retirava-se Jesus do lar de Jeroboão, filho de Acás, em Corazim, para atender a um pedido de socorro em casa próxima, quando 4 velhos publicanos apareceram de chofre, buscando-lhe o verbo reconfortante. Haviam recebido as notícias do Evangelho do Reino. Tinham fome de esclarecimento e tranquilidade. Suplicavam palavras que os ajudassem na aquisição de paz e esperança. O mestre contemplou-lhes a veste distinta e os rostos vincados de funda inquietação e compadeceu-se. Instado, porém, chamado por mensageiros que lhe requisitavam a presença à cabeceira de alguém que estava próximo à morte, Jesus chamou Simão Pedro e pediu-lhe ante os consulentes amigos: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo sejas, junto deles, o portador do bem
eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. O apóstolo relanceou o olhar pelos circunstantes, e tão logo se viu a sós com eles, fez-se arredio e, com a cara amarrada, esperando que estes se dirigissem a ele. E foi Eliúde, o joalheiro e mais velho dos 4, que se ergueu e solicitou com modéstia: discípulo do Senhor, ouvimos a nova revelação e temos o espírito repleto de júbilo. Compreendemos que o Messias Nazareno vem da parte do Todo-Poderoso arrancar-nos da sombra para a luz, da morte para a vida. Que instruções e bênçãos nos dá, ó dileto companheiro da boa nova. Temos sede do reino de Deus que o Mestre anuncia. Aclara-nos a inteligência, guie-nos o coração guia-nos o coração para os caminhos que devemos trilhar. Simão, contudo, de olhar coruscante, qual se for austero zelador de consciências alheias, brandiu violentamente o punho fechado sobre a mesa e falou ríspido: conheço-vos a todos, ó víboras de Corazim! E apontando o dedo em riste para Eliúde, aquele mesmo que tomara a iniciativa do entendimento, acusou-o severamente: que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? Sei que ajuntaste imensa fortuna à custa de aflições alheias. Tuas pedras, teus colares, teus anéis, que são eles, senão as lágrimas cristalizadas de tuas vítimas? Como consegues pronunciar o nome de Deus? Voltando-se para o segundo, na escala das idades, esbravejou: tu, Moabe, a que vieste? Ignoras porventura que não te desconheço a miséria moral? Como te encorajaste a vir até aqui após extorquir os 2 irmãos, de quem furtaste os bens deixados por teu pai? Esqueces que um deles morreu consumido de penúria e de que o outro enlouqueceu por tua causa, sem qualquer recurso para a própria manutenção? Em seguida, dirigiu-se ao terceiro dos circunstantes: que buscas, Zacarias? Não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, comprando-lhe as dívidas e atormentando através de execráveis cobranças, no só intuito de roubar-lhe a mulher? Já tens o fruto de tua caça, aniquilaste um homem e tomaste-lhe a viúva. Que mais queres, infeliz? E virando-se para o último, gritou: que te posso dizer, Ananias? Há muitos anos sei que fazes o comércio da fome, exigindo que a hortaliça e o leite subam constantemente de preço em louvor de tua cupidez. Jamais te incomodaste com as desventuradas crianças de teu bairro, que falecem na indigência à espera de tua caridade que nunca apareceu. Simão alçou os braços para o teto, como quem se propunha irradiar a própria indignação, e rugiu: súcia de ladrões, bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. Nesse justo momento, Jesus entrou novamente na sala, acompanhado de alguns amigos, e, entendendo o que se passava, contemplou enternecidamente
os 4 publicanos arrasados de lágrimas, ao mesmo tempo que se abeirou do pescador amigo, indagando: Pedro, que fizeste? Simão, desapontado à frente daqueles olhos, cuja linguagem muda tão bem conhecia, tentou justificar-se. Senhor, tu disseste que eu deveria amparar estes homens com a verdade. Sim, eu falei amparar. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. Assim dizendo, Jesus aceitou o convite que Jeroboão lhe fazia para sentar-se à mesa e, sorrindo, insistiu com Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias para que lhe partilhassem a ceia. Organizou-se para logo bela reunião, na qual o Verbo se mostrou reconfortante e enobrecido. Conversando, o mestre exaltou a divina providência de tal modo e se referiu ao reino de Deus com tanta beleza que todos os comensais guardavam a impressão de viver no futuro em prodigiosa comunhão de interesses e ideais. Quando os 4 publicanos se despediram, sentiam-se diferentes, transformados, felizes. Jesus e Simão retiraram-se igualmente, e quando se acharam sozinhos, passo a passo, ante as estrelas da noite calma, o rude pescador repreendeu o comportamento de Jesus, formulando perguntas através de longos arrazoados. Se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender auxílio aos bons? Se os homens errados mereciam tanto amor, que lhes competia fazer a benefício dos homens retos? O Cristo escutou as argumentações em silêncio, e quando o aprendiz calou as últimas reclamações, respondeu numa frase breve: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Essa história nos remete à mensagem, à essência da mensagem do Cristo. Mas vale a pena analisá-la, pensando nas reflexões a que Emmanuel neste texto nos leva, enquanto podes. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram muito mal vistos pelos judeus. Simão Pedro, quando viu aqueles 4 publicanos, conhecia as histórias. E ele tinha um temperamento muito ríspido, e se sentia, conhecendo a mensagem de Jesus, ele se sentia no papel de defender esta mensagem. O seu coração não conseguia ver além, no rosto daqueles irmãos, não conseguia vê-los como irmãos, mas como publicanos. E ele se coloca na posição de julgador do comportamento deles. Quando Jesus diz para que ele os amparasse com a verdade, ele não ouviu amparar. Até porque, por modo de ser, por temperamento de Simão Pedro, amparar não fazia parte do seu vocabulário afetivo, a não ser que fosse
para com aqueles que pertenciam ao seu laço consanguíneo, ainda assim, dentro da cartilha do que Simão Pedro considerava que era o correto. Ele só ouviu verdade. E conhecendo a história daqueles publicanos, ele lançou a eles o que sabia deles e esqueceu da mensagem do Cristo. E é oportuno aqui lembrar que Simão Pedro foi advertido por Jesus na Santa Ceia de que ele, Pedro, negaria a Jesus por 3 vezes. E mesmo sabendo disso, e mesmo dizendo a Jesus que aquilo era um absurdo, que ele não iria fazer, quando o galo cantou pela 3ª vez, ele o fez. E como é que Jesus agiu? Em momento algum, Jesus julgou, e ele poderia fazê-lo, porque ele era conhecedor das fraquezas humanas. E o que foi que ele disse a Pedro na narrativa? Eu pedi que os amparasse. Jesus viu além. Eles são nossos irmãos. Jesus de fato nos sente como irmãos, assim como afirma o soneto de Alta de Souza. Ele vem como o sol de nossas almas, reconfortar o nosso coração nas nossas dores. Porque ele sabe das nossas fraquezas, consegue ver as nossas sombras, sabe dos remorsos, dos sentimentos de culpa, o quanto nós nos sentimos atordoados muitas vezes diante das dores, das tribulações da vida. E aqueles irmãos, coloquemo-nos nesse instante no lugar dele, pensando em nós, nas nossas situações, no que temos vivido, em especial nestes momentos de transição planetária tão atribulados. Diante de tantas dores, do sofrimento de pessoas que nós amamos muito, ou mesmo daquelas mais distantes, como está o nosso coração? As dores nos fazem perceber a necessidade de revisão das nossas referências. Muitas vezes tombamos em sofrimento e a consciência nos chama a atenção, nosso coração fica carregado de emoções conflituosas, que era como estavam aqueles irmãos naquele momento. E Jesus percebia isso pelo semblante de cada um. Mas Simão Pedro, somente aos poucos, na sua trajetória de vida, foi percebendo a essência da mensagem do Evangelho. E Jesus lhe disse mais de uma vez, inclusive após sua ressurreição, acompanhando Simão Pedro nos trabalhos na casa do caminho: eu vim para os doentes e não para os sãos. E aí, nós pegamos o texto de Emmanuel, que se inicia trazendo-nos um versículo da carta de Paulo de Tarso aos Romanos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. E ele inicia a reflexão, advertindo-nos o seguinte: constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Então, Emmanuel nos adverte que quando formos constrangidos a avaliar
noticiários, ou então o comportamento de um filho ou de um parente, próximo ou distante, ou de alguém que protagoniza uma história triste num noticiário nas redes sociais. Tudo isso nos constrange, porque vivemos numa atmosfera, numa psicosfera, em que nós somos colocados realmente como se fôssemos constrangidos a julgar. E o nosso ego logo se toma numa posição, até por causa da forma como as notícias chegam até nós, de tomarmos uma posição, um partido. O que Emmanuel nos adverte? Cuidado, não julgue. Avalie com discernimento. Olhe com compaixão. Lembre-se de você, que seria, lembrando-nos aqui de um adágio popular, colocar as nossas barbas de molho. Pensemos em nós. Como agiríamos naquela circunstância? Por que aquele filho, aquela filha, o pai ou a mãe, está agindo daquela maneira? O que está se passando? E se fôssemos nós no lugar daquele irmão, como agiríamos? É um convite à empatia e à compaixão. A mensagem do Cristo, que é a mensagem da lei de amor, é uma convocação constante a esse exercício, que deve começar pelo exercício de autoconhecimento e autoamor. Por que aquilo me incomoda? Por que aquela atitude daquele irmão me ofendeu, embora não tenha sido direcionada a mim? Que eu procure fazer um distanciamento, porque a empatia demanda isso. Que eu busque a identificação. Que eu procure a identificação. Me identificar com aquele irmão que está vivendo aquela situação. O que aconteceu? A nossa irmã Maria Dolores, no poema intitulado Ofensas, que está na obra Maria Dolores, o Espírito Maria Dolores, né? Que nos alerta do que pode estar atrás das ofensas. É muito lindo esse poema. Nós vamos trazer aqui alguns versos para a gente ver. O que ela nos fala? À frente do dia a dia, não ouvides alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Nas lutas que vêm e vão. Resguarda-te em paz no mundo. E aí, então, é aquela avisa. Ela nos leva a refletir. Ofensa, às vezes na vida, vem da lágrima escondida sob a forma de agressão. Podem ser dores ocultas, o peito sangrando, enfermidade obscura, afeição infeliz. A rebeldia tenaz, motivada por uma dor, uma amargura que a pessoa traz no seu peito, seja de um sentimento de culpa, do qual ela tem consciência ou não, e que demanda tratamento. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando o amor. Então, muitas vezes nestes noticiários, quando constrangido a avaliar a conduta do irmão, acendamos, em nós a consciência, lembrando a mensagem de Jesus e busquemos exercitar o discernimento e agir com compaixão. E para que então a gente se resguarde dessas atitudes, o que Emmanuel nos traz como um verdadeiro antídoto? Enquanto eu posso, ele nos alerta que nós somos devedores também perante a vida, que nós estamos tendo uma oportunidade nesta encarnação. Então, fiquemos alerta.
observemos, porque a vida é feita de ciclos. As dores chegarão e se nós buscamos agir com compaixão e misericórdia, fica mais fácil quando essas dores vierem até nós. O que ele então nos propõe? Distribui a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for, e, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Então, esta mensagem nos propõe como um exercício para o nosso dia a dia. Trabalhemos no bem, exercitemo-nos no bem, buscando desenvolver um olhar de empatia, de compaixão, de misericórdia diante do comportamento alheio. Assim sentiremos, nos nossos momentos de dores, um conforto muito grande, meus irmãos, e sentiremos a presença de Jesus em nossas vidas. Será mais fácil, a vida ficará mais leve, porque estaremos com Jesus aprendendo a exercitar o amor. Então, enquanto pudermos, hajamos no bem. É isto que irá nos fortalecer para darmos conta dos reveses da vida, das dificuldades que enfrentaremos. Porque quando o galo cantar, nós estaremos com a nossa consciência mais apaziguada e o coração também, porque teremos buscado agir no bem. Mas, independente de qualquer coisa, minha irmã, meu irmão, ainda que falhemos, lembremos-nos que o Senhor vem, nos demos uma chance, sempre, cada dia, cada segundo, e nos coloquemos em suas mãos. E Jesus virá sempre, porque Ele nos ama profundamente. Ele é o amigo de todas as horas. Obrigada pela atenção, pelo carinho. Muita paz. Um ótimo dia e uma ótima semana.